Muito bem. Pode sentar se deram glória a Deus. Eu coloquei o título dessa terça-feira, Vaso Escolhido. Tá? Ou para ser vaso. O que é preciso para ser um vaso, né? Ou ainda melhor, usando melhor as palavras, para ser usado. O que é preciso para ser usado? Nós estamos nesse culto de ensino e a palavra aqui em pauta, em destaque, é a palavra vaso. Nada melhor do que trazer esse personagem que no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos ainda é chamado de Saulo. Lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, até metade do seu capítulo, ele continua sendo chamado de Saulo. Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, depois fica Saulo e Barnabé, e depois Paulo e Barnabé, terminando o capítulo 13, já com o nome que o Senhor deu a ele, de Saulo para Paulo. Vaso escolhido. Não tem outro personagem que traga tanta riqueza de detalhes para se falar de vaso como Paulo. Você vai olhar a vida do apóstolo Paulo antes da conversão. Esse homem tem 3 cidadanias. Para ter as 3 cidadanias, ele tem que ter um vasto conhecimento. Ele tem que ter bastante conhecimento cultural, científico, filosófico, tanto dos judeus como dos gregos e também dos romanos. Era um homem extremamente estudioso. Queridos, quando o Saulo entra na história, e todos nós sabemos que ele entrou na história, entrou para fazer parte da história do Evangelho, estando ele perseguindo a igreja. Ele concordou com a morte de Barnabé, de Estevão. Ele concordou com a morte de Estevão. Ele esteve na morte de Estevão. Ele teve em muitas situações, em prisões, em morte, em muitos açoite entre os cristãos, em muito sofrimento daqueles que faziam parte da igreja. E ele entra na história para mudar a vida dele por uma teofania. O Senhor Jesus apareceu para ele. Ele indo, e a Bíblia registra, respirando morte, respirando prisões. Ele tinha, como nós lemos aqui, cartas para prender, para matar, para oprimir aqueles que faziam parte da seita cristã. A seita cristã que eles diziam, aqueles que seguem a Cristo. Dali para cá foram chamados todos de cristão. E este Saulo, ele traz exatamente aquilo que nós queremos falar aqui, um vaso escolhido. Porque quando o Ananias, o irmão Ananias, grande homem de Deus, com muitas revelações, cheio da unção do Senhor, se recusou a orar por ele, porque conhecia ele, sabia quem era Saulo. O Senhor, ele entra no assunto e diz: esse é para mim um vaso escolhido. E a palavra do Senhor ainda diz: a fim de levar o meu nome aos gentios, perante os reis e perante todo o povo de Israel. E lá no versículo de número 16, a palavra do Senhor, o próprio Senhor revela a Ananias, dizendo exatamente o que ele iria passar por ser um cristão. É um vaso escolhido para mim, e eu vou mostrar para ele o que ele vai passar por ser um cristão. O que Saulo iria colher agora? Ele ia colher as perseguições que ele plantou. Ele foi perseguidor, agora seria um perseguido.
ele foi um homem que odiou a igreja, agora ele seria odiado, porque ele agora seria a própria igreja. E quando nós olhamos a vida de Saulo, de Paulo, nós vamos ver que não foi aqui, aleluia, que ele recebeu a transformação. Não, aqui ele teve um encontro com o Senhor. Porque o Saulo, ele teve a vida toda sendo moldado pelo Senhor, até o dia do encontro com o Senhor. E a gente acha, nós pensamos, a maioria, pensamos que as coisas passam a acontecer quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando nós nos convertemos, não é verdade? A gente pensa assim, mas você vai olhar a vida dele, de Saulo, você vai perceber que Deus já trabalhava na vida dele muito antes. Quem é que lembra de Davi? Lá no campo entre as ovelhas, lá no livro de 2 Samuel, o Senhor revela, quando no final do capítulo de 2 Samuel, quando Davi já está bastante idoso, no final do seu reinado, que ele quer construir o templo do Senhor, né? E o Senhor envia o profeta Natã para falar com Davi, e a primeira coisa que o Senhor diz para Natã falar a Davi é o seguinte: você não era ninguém, e eu te tirei lá de trás das malhadas das ovelhas do seu pai. Então o Senhor estava revelando através da sua palavra que o Senhor conhece o homem lá no seu interior, quando ninguém vê. O Davi, ele foi preparado para ser rei lá no campo. Você vai olhar a vida de José do mesmo jeito. Foram 22 anos que José, desde a saída de ser vendido, jogado no buraco, ser vendido, ser traído pelos seus próprios irmãos, até o reencontro com a sua família, levou 22 anos. Para ele, José, chegar a ser rei do Egito, houve uma preparação. A mesma coisa Moisés. Moisés, ele foi colocado no cesto pela sua irmã, e a filha do faraó pegou ele, deu um nome a ele. Moisés significa tirado das águas. Moisés ficou 40 anos no Egito, depois fugiu para o deserto 40 anos, para depois ser chamado. Então, irmãos, o princípio para ser um vaso começa mesmo antes de vir para a igreja. Porque Deus está trabalhando lá, de alguma maneira. Por exemplo, as decepções, os traumas, tudo isso aconteceu na nossa vida para fazer com que nós viéssemos ter um encontro com Jesus. E isso acabou nos fortalecendo. E isso acabou fazendo com que nós viéssemos forjar o nosso caráter. Na verdade, Ele que faz essas coisas, é Ele que forja o caráter. Então, você olhando a vida de Saulo, você vai ver que ele era um vaso que vem sendo preparado por Deus para chegar naquele momento e mudar o rumo da sua vida. Porque agora ele se torna um vaso. O Senhor diz na tradução de Thompson: esse é para mim um vaso. Então ele já chegou na qualidade de vaso ali. Quando Jesus teve aquele encontro com Saulo, aquela teofania, aquela manifestação, é duro para você recalcitrar contra os aguilhões, porque me persegue. E quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem te persegue. Ali já estava formado o vaso, e agora o vaso seria usado. Então veja, irmãos,
que quando alguém entrega a sua vida para Jesus, é um novo começo, vira a página da vida. Ali, a partir desse momento, todo o passado é lançado no mar de esquecimento, e por onde alguém tenha passado, aquilo serve de ensinamento. Eu posso ouvir um glória a Deus? E é assim que Deus trabalha. Por que o Senhor ele compara o ser humano a um vaso? Porque vaso você tem que ter todo cuidado, né? E vamos trazer aqui o vaso da Bíblia, o vaso de barro. Um vaso de barro é um vaso frágil. Quando a Bíblia compara o homem a um vaso e vaso de barro, logo o Senhor está comparando a fragilidade do vaso à fragilidade humana. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Posso ouvir um amém? Amém. E é assim que sou eu e você. Quando o poder cruza por nós continuamos sendo vaso de barro. Quando a unção de Deus cruza por nós, é a unção que cruza por nós, e eu e você continuamos sendo vasos, continuamos sendo frágeis. Essa é a fragilidade humana, porque o que cruza em nós é poder, é autoridade, é a unção. Nós não somos nada sem Jesus. Aí Jesus vem e diz lá em Lucas 10:19: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada e nem ninguém vos fará dano algum. Como que nós podemos ter tamanha autoridade sendo vaso frágil? Somos fragilizados, somos sensíveis. É porque a autoridade nos é dada, e a autoridade é dada por Jesus, para mostrar, continuar mostrando que o poder, a honra, o louvor, tudo é para Ele, tudo é dele. Eu e você somos só o vaso, e para encher o vaso eu preciso da Bíblia, para encher o vaso eu preciso de oração. A hora que está cheio de palavra, a hora que está cheio de oração, Ele derrama, e o nome disso é unção. E o nome de Jesus é glorificado, e o nome de Jesus é exaltado, porque eu e você somos a tipologia da fragilidade humana. Geralmente, na maioria das vezes, sensibilizados, somos magoados, nos entristecemos, não é? E aí mostra exatamente aquilo que somos, vasos sensíveis, né? E quando a Bíblia fala de vaso, nós precisamos entender o preparo do vaso. Como é que você chegou na igreja? Como é que você entregou a sua vida para Jesus? Eu tenho certeza que não foi fácil para ninguém. Aí primeiro, para se fazer um vaso, o olheiro vai lá e escolhe o barro. Mas ele não escolhe qualquer barro. Ele escolhe um barro que dá para fazer um vaso. Tem barro aí tão imundo que não dá para fazer nada. Mas ele escolhe o barro. A primeira coisa que o olheiro faz é escolher o barro. E o barro está lá na terra, sem forma, sem ter aparência, é apenas uma argila, é apenas um barro. Aí o olheiro vai lá e, com as suas mãos, corta o barro da terra. A primeira coisa que acontece é que nós perdemos o interesse por tudo que existe nessa terra. Já não existe mais significado nenhum. Nós buscamos outra coisa. E aí está caracterizada
as decepções. Aí está caracterizada o corte umbilical desse mundo. Não serve mais. Não queremos mais os palavrões, não queremos mais a mentira, não queremos mais o vício, não queremos mais o orgulho, não queremos mais o ego. A gente não quer mais. Aí o olheiro vai lá e cata aquele barro. Aí, num segundo momento, ele mesmo, com as suas próprias mãos, ele vai modelando aquele barro e olhando e com as suas mãos sentindo as pedras que estão ali, removendo as pedrinhas daquela argila, daquele barro. E é doloroso quando a gente perde alguma coisa. Às vezes, para alcançar a salvação, o Senhor tira alguma coisa da gente. Tira alguma coisa que a gente ama. Eu conheci a história de um empresário que recebeu a oração de alguém que estava cruzando na rua, e esse alguém entrou e orou pela empresa dele, e ele tinha 3 concessionárias de venda de carro, e aquele missionário perguntou se ele queria aceitar Jesus. Ele quis. E o missionário diz: olha, isso não é uma decisão simples, e isso aí também acarreta uma mudança radical de tudo na sua vida. E você quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus, mas não tinha tempo para ir na igreja, não tinha tempo para se dedicar a servir ao Senhor. Ele tinha 3 concessionárias, ele tinha muito dinheiro, ele tinha quase 100 veículos naquelas 3 concessionárias, e a rotatividade era muito grande, mas ele não tinha tempo para ir na igreja. Aí ele acabou tendo despesa e começou as coisas a dar errado, e daí um pouquinho ele ficou com 2 concessionárias, daí um pouquinho só com uma. E daí um pouquinho ele tinha somente 10 carros na sua garagem para venda e revenda e troca. E aí ele se deu conta que ele precisava ir na igreja. E o Senhor tirou dele aquilo que atrapalhava ele de ter uma comunhão. E é assim que o Senhor faz, tirando as pedrinhas para fazer um vaso. E ele foi para Jesus. E ele foi caminhar com o Senhor, e ele se tornou um grande pregador, deixou de vender carros, e agora começou a ganhar almas para Jesus, e nunca faltou nada. Mas se tem alguma coisa que nos prende, na hora que o Senhor está moldando o barco, ele vai tirar da gente. Ele tira as pedrinhas, ele tira as impurezas com as próprias mãos, e às vezes é doloroso, algo que faz parte da gente. Ele vai lá e tira mesmo, porque nós queremos a salvação, nós queremos a vida eterna, e Ele ama uma alma, Ele ama uma pessoa, Ele se entregou por isso. O terceiro ato que Ele faz, Ele coloca aquele barro na roda. Depois de mexer, amassar muito, Ele coloca na roda. E aí gira aquela roda, e para dar forma no vaso, ele vai colocando água. Glória a Deus. Aleluia. E aquele barro está na roda, rodando. E aí, quando a gente está lá na roda, a gente não entende. Por que a gente não entende? Está tudo rodando. E a gente não encontra um norte, nós não encontramos o caminho, a gente fica em parafusos, e a roda, não tem saída, não tem para onde correr, e a roda nas mãos do oleiro. E por isso que precisa da água para continuar limpando aquele barro. Ele vai moldando, ele aperta. E aí está a flexibilidade do oleiro. Ele aperta, ele flocha, ele aperta, ele flocha, e molda.
e somos apertados, Ele nos aperta. Essa é a vida do crente. Não é fácil ser crente. Até chegar o dia da decisão, nós temos a roda, a água, vai recebendo a palavra e as mãos do olheiro. E aí, quando parece que terminou, Ele coloca eu e você dentro do forno. Glória a Deus. E só o fogo da provação é que queima toda a impureza. É lá no fogo da provação que nós temos que tomar decisão. Tá? Não tem ninguém que nos ajuda. Não tem, ninguém pode nos ajudar. Eu passei por isso, você passou por isso também. É na fornalha de fogo. O vaso foi moldado, ele recebeu água, ele rodou e ele foi jogado dentro do forno. Alta temperatura, para purificar, para fazer com que as moléculas do barro sejam blindadas, para que ele possa suportar o líquido que entrar de dentro, para que não possa sair por outro lado, a não ser pela boca do vaso, pela boca do vaso, para que o vaso possa ser usado. É necessário. É necessário a decisão, é necessário a roda, é necessário o moldar do olheiro. E está lá em Jeremias 18, e depois você lê. Se faz necessário um forno em alta temperatura para purificar. Aí lá em Coríntios, no capítulo 4, de 2 Coríntios 4, versículo 7 ao 12, fala de 4 tipos de vaso: vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira e vaso de barro. Tudo para ser usado nas mãos do Senhor. 4 tipos de vaso. Que tipo de vaso sou eu? Que tipo de vaso é você? Depende da construção do vaso. Depende de onde você vem, como é que você chegou, para onde você vai, o que você está fazendo, como Deus quer te usar. Mas é vaso. E quando é vaso, é dele. Alguns vasos se colocam flores, outros vasos se coloca água, outros azeite, outros perfume. Aleluia. Mas para alguma coisa serve. E quando você vai ver o processo de construção do vaso na vida de Saulo, para realmente ele ser usado, e ainda na olaria, ele perdeu 3 coisas. A primeira coisa que ele perdeu, a direção. Ele estava indo para Damasco. Ele tinha uma carta, na carta dizia Damasco, mas o encontro com Deus foi tão poderoso que ele perdeu o rumo. Os homens que estavam com ele abandonaram ele. Ele foi levado por alguém até a rua chamada direita. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, sem beber. Ora, um homem da estirpe, do quilate, da importância de Saulo, ficar sem comer, sem beber, é porque aconteceu alguma coisa muito séria com ele. Ele nunca na vida houvera perdido o rumo. Sempre soube o que queria. Ele tinha convicção que tinha que matar, que tinha que prender aqueles cristãos. Mas o encontro com Deus foi real, foi verdadeiro, que ele perdeu o rumo. Ninguém sabe onde foi parar a carta que ele tinha nas mãos.
A vida da gente é assim. As decepções são tão grandes que a gente perde o rumo. Quando eu tive o maior desafio na minha vida, que foi os médicos desenganarem meu filho que está aqui, minha mãe não pôde me ajudar. Minha mãe disse: você é novo, você pode ter outros filhos. Eu disse: eu quero é esse. Meu pai literalmente virou as costas. Eu não os culpo nem pela resposta dela, nem pela atitude dele. Não os culpo de jeito nenhum. Isso é para provar que tem horas que é só a gente e Deus. Isso é para deixar claro que tem hora na vida de todo mundo que a gente perde o rumo. É a hora do encontro, é a hora de falar com Deus, é a hora de se reencontrar, é a hora de achar a bússola para nos dizer para onde ir. E disso ninguém escapa, gente. Isso é regra espiritual. Você quer o favor do Senhor, você terá, não só terá o favor dele, como ainda por fim herdará a vida eterna. Mas é preciso saber se você ainda está ligado com alguma coisa no mundo, se você ainda está ligado em alguém, ou realmente você está entregue para Jesus. A segunda coisa que o Saulo perdeu foi tirado dele a sua autossuficiência. Ele andava com um quartel, ele andava com pessoas que ele dizia e fazia. Ele ia para onde ele queria, ninguém mandava nele. Ele era um oficial romano, cidadania romana. Era um investigador das situações geopolíticas da época, e ele volava investigar lá, e lá ia, aprendia e fazia. Quando ele cai por terra, aonde eu estou? Aí a Bíblia registra que alguém pegou ele e conduziu ele até a rua direita. É assim da nossa vida. Chega uma hora que a gente fica tão tonto nesta terra sem ninguém, que a gente precisa que alguém venha nos acudir. Venha, vamos lá, vamos na igreja, vamos no culto. E tem alguém que não está aqui que precisa de você. Para você dizer: eu encontrei Jesus lá, vamos na igreja. A terceira coisa que Saulo perdeu, a sua visão física. 3 dias sem enxergar. A sua visão física. E a visão física aqui, a tipologia, em que nesta terra não interessa mais nada. Nada mais nos encanta. A tipologia aqui é da cegueira espiritual de Saulo, porque na visão dele ele estava certo, e o Senhor não chamou ele porque ele matava e prendia. O Senhor chamou Saulo porque Saulo ele era sincero naquilo que ele fazia. Ele era puro, seu coração era puro, ele se entregava, ele acreditava que o que ele estava fazendo era correto. Assim era eu e você. Até o ponto que o Senhor disse assim: não, você eu venho trabalhando, e agora a partir de hoje você vai fazer da mesma maneira, da maneira sincera, mas agora da maneira certa. E você conhece a história de Saulo, que virou num Paulo, que foi moldado, 3 cidadanias, um grande estudioso, um grande oficial romano. Gente, cidadania grega naquela época era o top. Estava surgindo ali no ano 500, ano 400, se não me falha a memória, a tal da filosofia,
criada pelos gregos, que é a ciência de pensar, a ciência de perguntar, de questionar. Por que isso? Por que aquilo? Né? Uma ciência criada por um povo, pelos gregos. E tinha muitas frases ali, tinha aqueles personagens incríveis que a própria história fala e que agora Paulo fazia parte daquela cidadania. E Paulo também tinha a cidadania romana, era o poder bélico maior daquela época. Ninguém conseguia com os romanos, ninguém. Eles dominavam tudo. O poder era tanto em Roma, o controle era tanto de Roma, que no ano 300, para não perder o controle, Roma migrou da parte bélica para a parte religiosa. Aí surgiu o catolicismo. E Paulo tinha essa cidadania. Então, queridos, quando você olha para trás, tudo que você fez lá atrás serve para você não fazer daqui para frente. Quando você olha para trás, olha tudo que você fez lá e aprendeu, daqui para frente é para ajudar alguém a não fazer. O Senhor, Ele não te culpa por aquilo que você fez quando você aceita Jesus, quando você se arrepende, quando você renuncia e a partir de agora não faz mais aquilo lá. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. E um amém? Amém. Então, para ser usado, para ser vaso, e você vai olhar aí a história de Paulo, a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios, que ele passou por açoites, passou por prisões, passou por naufrágio, por assalto, passou por falsos irmãos, passou fome, etc. Tudo que o Senhor falou para ele no capítulo 9: eu vou mostrar para ele o que é me servir. Mas ele era um homem preparado. Você não vê este Paulo reclamando. E quando você olha a história dele, ele era riquíssimo. E depois se transformou num construtor de tendas para sobreviver. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Aí você vai lá em Jeremias 18, né? O vaso na casa do olheiro. Aí se quebra, o Senhor faz de novo. Quebrou, né, Jair? Aí o Senhor vai lá e faz de novo. Quebra, faz de novo. Tem que ter tudo de novo, todo recomeço de novo. Mas o Senhor não abandona. O Senhor não perde nunca. Se tem algo que o Senhor faz, e tem um ditado que eu carrego, Ele nunca perde. Ele sabe esperar, porque todos nós somos vasos, e depende de mim e de você, o que nós vamos colocar dentro desse vaso. Amém, irmãos? E é esta palavra que eu trago para você. Para ser vaso não é fácil. Não tem ninguém aqui que teve a vida fácil. E tem alguém que diz aí, as moças da vida fácil. Não, aquilo lá não é fácil para ninguém, não, irmão. Sem Jesus não é fácil para ninguém. Não é. É uma vida de construção. É por isso que você está aqui. Primeiro, porque perdemos o interesse lá. Queremos algo que nos preencha. Aquele vazio que lá ninguém conseguiu encher, aqui é o lugar de Jesus. Esse vazio é o lugar do Senhor. Perdemos a direção, né? Perdemos a autossuficiência. Não dá, não consigo.
né? Perdemos a visão física. Ah, meus irmãos, isso aconteceu comigo. Na época mais difícil, uma das épocas mais difíceis da minha vida, foi o fato de não poder sustentar a família. Eu fui cometer o suicídio por 2 vezes, e o Senhor de lá me tirou, porque a gente perde a visão, e só a misericórdia dele. Mas glória a Deus que nós estamos aqui, e eu e você, passamos ou estamos passando pelo processo para ser usado. Como é o teu processo, vai ser como Deus vai usar você. Paz do Senhor. A Igreja Geração Peregrinos, aqui em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, convida você a ser um patrocinador desse canal, na obra da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Sua participação é muito importante para continuarmos em frente. Estamos em uma terra fértil. Seu nome estará em nossas orações. E também curta, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal. Você é muito importante. Deus abençoe você e também a sua família.